Olá, está começando mais um Elas em Ação, comigo, Alice Loures. Aqui você vai encontrar informação, inspiração e atitude que fazem acontecer. Vamos conferir? Assédio moral e sexual também acontecem no trânsito. Diretamente da Sapucaí, dada a largada. Carnaval 2026. Carnaval é festa, é alegria. Mas o que é mais importante, o que precisa ser falado, é sobre respeito. O Detran Mulher do Estado do Rio de Janeiro segue com o compromisso de alertar. Não é normal, não é brincadeira, respeito é lei. Dizer não é um direito. E nós estamos aqui para reforçar a importância das medidas de proteção para que mulheres possam curtir com segurança, respeito e informação. Denuncie, Disque 190 e baixe agora o aplicativo Rede Mulher, feito para te proteger em qualquer hora e em qualquer lugar. Carnaval feliz é um carnaval sem assédio, sem violência, porque festa boa é aquela que toda mulher volta para casa com segurança. O Detran Mulher está aqui por você e para você. Respeito em todas as direções e juntas por um carnaval com empatia e sem assédio. Prepara seu cafezinho porque vem aí o Café com Cláudia. A doutora Cláudia Neves hoje falará sobre autoestima e como ela impacta relações, trabalho, escolhas e decisões. Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje eu escolhi trazer um tema que atravessa todas as áreas da vida de uma mulher. As relações familiares e amorosas, trabalho, escolhas, limites e até decisões jurídicas. Hoje nós vamos falar sobre a autoestima, porque não adianta falar de direitos, de empoderamento e de empreendedorismo se a mulher não se reconhece como alguém que merece respeito. Existe uma ideia muito comum de que algumas pessoas já nascem confiantes e outras não. Mas isso não é verdade. A autoestima não é um dom, ela é uma construção. Ela se forma ao longo da vida, a partir das experiências, das palavras que ouvimos, das referências que temos e principalmente da forma como aprendemos a nos tratar. Se eu pudesse traduzir a autoestima em uma fórmula simples, eu diria que ela é a soma de curas internas, mudança de hábitos e um novo diálogo interno. E isso não acontece do dia para a noite. Isso é treino. Quando somos crianças, somos vistas com amor, admiração, acolhimento. Erramos, caímos, aprendemos e seguimos. Mas conforme crescemos, esse olhar muda. Entram as cobranças, as comparações, os rótulos e as exigências. A mulher aprende muito cedo que precisa agradar, ser forte, perfeita, errar menos, se adaptar mais. E aos poucos, muitas mulheres começam a acreditar que precisam se moldar para serem aceitas. A mulher adulta trabalha, cuida, sustenta, resolve problemas, lidera, mas ainda assim se cobra como se nunca fosse suficiente. E isso é muito perigoso, porque uma mulher com autoestima fragilizada tolera menos respeito, aceita menos do que merece, duvida das próprias decisões e capacidades e muitas vezes se cala, mesmo tendo razão. E isso aparece nos relacionamentos, na vida profissional e até nos processos de divórcio, por exemplo, e até disputas familiares. E eu quero te convidar a refletir sobre algo muito importante. A autoestima não aparece só no espelho, ela aparece nas escolhas práticas da vida. Ela aparece quando a mulher aceita ou não um relacionamento que a machuca.
Se posiciona ou se cala diante de uma injustiça. Negocia ou cede por medo de perder. Confia ou duvida da própria capacidade. Muitas decisões que parecem racionais, na verdade, estão profundamente ligadas à forma como essa mulher se enxerga. Quando a autoestima está fragilizada, a mulher costuma aceitar menos do que ela merece, pedir desculpas pelo simples fato de existir, achar que está exagerando e sentir culpa por se priorizar. E isso não é fraqueza, isso é resultado de anos de aprendizado errado sobre o próprio valor. É muito importante dizer uma coisa aqui: ter autoestima elevada não significa não se cobrar. Todos nós vamos errar, refletir, querer melhorar. A diferença está em não se destruir emocionalmente a cada erro. É possível errar sem se abandonar. É possível falhar sem perder o autorrespeito. Autoestima é aprender a se tratar com dignidade, inclusive nos dias difíceis. A autoestima se constrói quando nos ensinamos o nosso cérebro um novo caminho, com menos comparação, menos julgamento, mais autorreconhecimento e também mais autocompaixão. Isso não é um discurso bonito, é prática diária. Autoestima não é egoísmo, não é arrogância e não é pensar só em si. Autoestima é saber onde você termina, o seu espaço termina e onde começa o do outro. É estabelecer limites sem culpa, é dizer não sem se justificar o tempo todo. Quando uma mulher desenvolve a sua autoestima, ela não se torna mais dura, ela se torna mais inteira. A autoestima é a base invisível das decisões da mulher. Quando ela se reconhece, ela se posiciona. Quando ela se valoriza, ela escolhe melhor. E isso muda tudo. Na próxima semana, eu espero vocês por mais um Café com Cláudia. Até lá! Acessibilidade em Foco com a doutora juíza Camila Scioli. Ela traz a prioridade por lei. É direito da pessoa com deficiência e dever da sociedade. Roda aí! Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E hoje eu trago um tema especial para vocês. Vamos falar sobre prioridade por lei. Então, antes de mais nada, eu quero ressalvar a vocês que a prioridade existe para eliminar barreiras. Então, não é um privilégio da pessoa com deficiência e muito menos não é uma vantagem indevida. O artigo 9º, eu vou ler para vocês aqui, da LBI, que é a nossa Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, faz a seguinte disposição. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo na proteção e socorro, em qualquer circunstância, no atendimento em todas as instituições, seja ela pública ou privada, em relação à disponibilização de recursos financeiros, na disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e desembarque, o acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis também, recebimento de restituição do imposto de renda, também atendimento prioritário, e os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência. Veja bem, e também temos a tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos, onde as pessoas com deficiência também têm prioridade por lei. Agora eu quero fazer uma ressalva aqui com vocês em relação ao parágrafo 2º do artigo 9º, que dispõe da seguinte forma. Nos serviços de emergência, públicos e privados, a prioridade conferida por lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Que nesse ponto eu quero conversar com vocês. Veja bem, a prioridade por lei é uma obrigação, é um direito da pessoa com deficiência, seja qualquer deficiência. Em relação ao direito de preferência, em tese não existe direito de preferência da pessoa com deficiência, mas quando nós estamos em algumas circunstâncias, existe uma preferência sim, a depender. Em outros casos, casos de emergência. Por exemplo, teve uma certa vez que eu estava na emergência com a minha filha, ela estava ali
em torno de 38 de febre. Tinha uma pessoa na frente, uma mãe, com o seu filho com deficiência, ele estava com um cordão de girassol, uma deficiência oculta, e tinha uma criança típica que estava convulsionando, ou seja, a criança já tinha passado de 39 de febre. E essa mãe estava dizendo para a atendente o tempo todo ali que o filho dela estava com cordão de girassol porque tinha uma deficiência oculta e naquele momento ele precisava ser atendido e que o direito de prioridade estava sendo violado. E a atendente naquele momento falou, não senhora, não há aqui prejuízo ou violação ao seu direito. A criança está convulsionando e neste caso, né, a preferência é dela por conta da emergência, né, do risco ali da vida. E aí, doutora, isso procede? Procede. Então, é verdade. Então, quando você está ali no atendimento, mesmo que você esteja na prioridade, por lei, existe sim uma preferência, e essa preferência, esse olhar, quem vai estar atento é a equipe médica ali. Então, as filas, né, na saúde, existe essa ressalva. Outro ponto que eu trago também para vocês em relação à prioridade por lei são as vagas de estacionamento. Então, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, elas têm direito a ter a carteirinha, né, para estacionar em vagas que estão ali destinadas à pessoa com deficiência. Mas se eu chego num local, chego numa clínica, por exemplo, né, chego numa clínica terapêutica e existe apenas ali uma ou duas vagas destinadas à pessoa com deficiência. Pessoa com síndrome de Down, em tese, no geral, tem mobilidade reduzida? Sim, tem mobilidade reduzida. E muitas vezes ali são nenéns também que a mãe precisa, e às vezes a mãe não tem ninguém para carregar, então imagina você estacionar o carro longe e vir carregando, né, a criança, a bolsa, às vezes também o bebê conforto ali da criança, e também, então, isso também é uma mobilidade reduzida. E só que aí, entre uma pessoa, vamos supor, com síndrome de Down, uma pessoa que está no espectro, e um cadeirante que chega e só tem uma vaga para estacionar, a prioridade é de que tem mais comprometimento nessa mobilidade. Então, a preferência da vaga naquele local, naquela circunstância, é da pessoa cadeirante. Então, fico aí essas ressalvas para vocês em relação à prioridade por lei. Então, agradeço aqui a presença de vocês, a audiência de vocês aqui comigo até hoje e espero vocês a semana que vem. Até lá! Oi, meu nome é Tuane Miller e junto com a Rosiane Silva somos matriz gestora da Conto de uma Mãe Preta, que é uma startup de impacto social de e para mães pretas, pardas, indígenas, afro-indígenas, refugiadas e imigrantes. Somos o primeiro marketplace que conecta mães pretas e empreendedoras a novas oportunidades de renda, sabe? De visibilidade e de visibilidade também. É um prazer estar aqui com vocês. A Compre de uma Mãe Preta, ela nasceu de uma vivência muito real, né? A de ser mulher, de ser mãe preta, num país, né, onde não nos vê como protagonistas, né? E nem oferece estruturas de cuidado ou oportunidades econômicas verdadeiras. Então a Compre nasce em 2020, no meio da pandemia, né? A partir do momento de dar visibilidade, né, e fortalecer essas mães negras empreendedoras que estavam ali se reinventando, enfrentando dificuldades para vender nesse novo modelo, né? Então, elas precisavam continuar a sustentar suas famílias com criatividade, né? E o que a gente faz hoje, né? São raízes antigas, né? A gente costuma dizer que somos herdeiras das quitandeiras, que foram mulheres negras escravizadas, né? Que foram libertas ou alforras, né? Que mercavam os portos, nas vilas, e elas vendiam no seu tabuleiro ali, ó, frutas, quitutes, vendiam esses produtos nas ruas, nas feiras, né, nas portas de casa, e elas foram, né, responsáveis por comprar, muitas delas, a própria alforria, a dos seus filhos, de parentes, né, e até de outras pessoas da comunidade, o que nos traz o pertencimento, né, de entender que o movimento
do empreendedorismo, do mercado, ele é coletivo quando a gente pensa nessa comunidade preta, né? Quando a gente pensa nessas mulheres, nessas mães que estão empreendendo, a gente não pensa só nelas, a gente pensa em toda nessa estrutura, né? Em toda nessa comunidade, né? Aonde o dinheiro dela vai impactar, né? Aonde que deságua toda essa correria, né? Onde deságua toda essa potência de empreender, né? Que vai refletir em todos que está ali acerca dessa mulher. Hoje a compra de uma mãe preta, ela é essa continuação dessa história, né? A gente pegou aquele tabuleiro da rua e trouxe para o digital, né? Porque a gente sabe que é o espaço que mais vende hoje, né? E aí, então, nós criamos essa plataforma que conecta mães pretas, empreendedoras, a consumidores e empresas conscientes, né? Então, que também a gente faz um trabalho de conscientização com essas pessoas, né? E para a gente vender, formar essas mulheres, divulgar essas mulheres e fortalecer essa rede, né? A gente sabe que as mulheres negras são a base da pirâmide social, mas a gente inverte ela nesse sentido. E aí a gente somos nós que temos menos acesso ao crédito, à formação, a tempo livre, né, e cuidado, e a tecnologia também, né? Então, o empreendedorismo digital, para muita gente, parece que é uma coisa simples, né? Que é só abrir um perfil no Instagram e começar a vender. Mas para uma mãe preta, periférica, sem apoio, às vezes sem muita internet de qualidade, né? E aí, outra coisa, né? E sem tempo e nem estrutura simples, né? Vira mais um obstáculo. Então, a compra, ela existe para romper essa barreira tecnológica também, né? A gente oferece esse suporte, essa visibilidade, essa formação e principalmente uma rede de apoio, né? Porque pra gente empreender sendo mãe preta, a gente precisa mais que coragem, né? A gente precisa de outras mães, de acolhimento e de estrutura, né? Então, a gente também precisa de políticas, né? Mas enquanto elas não chegam, elas não vêm até a gente, nós vamos fazendo do nosso jeito, né? A gente vai criando essas pontes, essas possibilidades, né? Com bastante ancestralidade, afeto, e eu trago também uma visão de futuro, né? Porque, no fundo, a gente sabe que é continuar o trabalho das quitandeiras, né? Só que agora de outro formato, né? Através de Pix, do e-commerce, das redes sociais, com os eventos que a gente cria, né? E a gente vai seguindo, né? Com esse propósito de garantir que essas mães pretas possam viver com dignidade, com autonomia, né? E com a potência que é delas, né? Porque a gente tem uma frase aqui na compra, né? Porque maternar e empreender dá bom. Mas dá bom também quando a gente tem rede, quando a gente tem a tecnologia ao nosso favor e quando a gente entrega e recebe afeto, né? As mães negras, né, a gente enfrenta o racismo, o machismo, a sobrecarga da maternidade, né, a falta de acesso aos créditos, né, tipo, as formações tecnológicas, e muitas vezes elas estão empreendendo, né, por necessidade, ou elas estão também empreendendo sozinha, sem rede de apoio, e nem tempo para cuidar do seu negócio e ter um olhar de estratégia para ele, né. Então, aqui na Compre a gente acredita que ninguém empreende sozinha, por isso que a gente criou essa rede, né, de mães que se apoiam, né, porque a gente acredita nesse processo. E a gente vai se fortalecendo. Na compra, a gente compartilha ferramentas de afeto, né? Ferramentas para o negócio dela. Então, tem desde de formação de comunicação até grupos de escuta de autocuidado, né? Então, a nossa lógica ela é coletiva e se uma cresce, todas crescem juntas. E algo que é muito importante também a gente falar que durante esse período que a compra, né, ganhou vida, né? A gente criou uma ferramenta de organização que é o Planner, que todo final do ano a gente vende ele para nossa rede, né? E é um planner totalmente olhado para essa mulher que é mãe e empreendedora. Então, no calendário, ela tem espaço para colocar e anotar as coisas do seu filho, espaço para anotar e colocar coisas do seu negócio e coisas pessoais dessa mulher também que ela precisa olhar e ela também precisa cuidar. Então, as ferramentas que a gente utiliza aqui na Compre vai para além do letramento digital, né? Mas também pro lado pessoal dessa empreendedora, né? Que a gente entende que a mãe precisa estar bem para que o negócio dela também esteja bem e para que o negócio dela flua, né? Que a sua família prospere nesse sentido. Então, a gente também compartilha dessas ferramentas, né? A Compre, ela tem 5 ADSs, né? Mas assim que a 10, acho que é uma das almas da Compre, porque a gente aposta nessas mães pretas, porque a gente tá falando aqui de justiça social, né? A gente tá trazendo redistribuição de renda e de equidade, né? Então, na prática, isso significa criar espaço onde essas mulheres que historicamente foram excluídas
possam gerar renda e crescer com autonomia, né? Então, ocupar o digital, que hoje é um dos principais lugares de consumo e influência, né? E então isso também significa construir políticas internas que respeitem o tempo da maternidade, né? Então a gente respeita a saúde mental e os saberes ancestrais também. A Compre é esse espaço de futuro, sabe? Mas um futuro que a gente visualiza com bastante justiça e cuidado, né? Então, quando a gente olha para essas ODSs, a gente também está olhando para esse público, né? Para que eles possam nos enxergar como a gente realmente é, né? A gente constrói a quitanda da Compre, né? Com, acho que a nossa base tem alguns pilares, né? O afeto é uma, a cultura é outra, porque a gente valoriza os saberes, as estéticas pretas, né? O cuidado com esses produtos feitos por mãos negras, né? Com histórias tão potentes dessas mulheres, né? A gente conecta essa tecnologia com propósito, né? Então, o nosso marketplace, ele é pensado para ser acessível, acolhedor e para voltar para a autonomia mesmo, né? E essa rede de trocas de informação, né? Então, nessa troca de informação também a gente dá suporte e ferramenta para que essa mulher cresça, né? Para que essa mulher seja potente e use a sua potencialidade que já tá ali, então a gente só desperta, né? Então, eu acredito que o nosso maior diferencial é o de olhar para dentro, né? A gente vive o que a gente constrói. Então, isso não é só sobre vender, é sobre transformar a possibilidade, né? Dar possibilidade para essas mulheres, assim. No ponto de encontro de hoje, temos uma convidada muito especial e uma conversa inspiradora com a Flávia Rocha. Vamos conferir? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Flávia Rocha. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite ao programa Elas em Ação e a Alice Loures por essa oportunidade incrível. É uma alegria enorme estar aqui. Eu sou professora de inglês, com foco em comunicação para a vida real. Sou do Rio de Janeiro e trabalho com inglês há mais de 20 anos, sempre com foco em ajudar pessoas a se sentirem confiantes para se comunicar, especialmente no trabalho e nos momentos importantes da vida. O inglês, para mim, nunca foi só uma profissão, e você vai ver que ele virou também propósito. Minha história com o inglês começa como a de muita gente. Desde pequeno sempre gostei do idioma, sempre fui atrás de aprender mais. Não foi fácil, mas eu nunca desisti. Nesse meio tempo, eu fiz faculdade de Direito, estagiei, vivi a rotina jurídica e o inglês estava sempre presente. Foi ali que eu entendi, na prática, o quanto o inglês pode ser decisivo, especialmente em áreas técnicas como direito, onde comunicação é responsabilidade. Mas houve um momento em que eu percebi que o inglês não era só um idioma que eu achava interessante. Era uma ponte. Uma ponte para oportunidades, para autonomia, para ser ouvida. Ao longo da minha formação, eu busquei certificações e especializações, inclusive internacionais, como o certificado TESOL pela Arizona State University e cursos em linguística por universidades como Yale e University of London, mas sempre com um olhar muito claro, comunicação real, prática e humana. Comecei a dar aulas ainda na faculdade e o bichinho da docência me picou. Hoje, inclusive, eu trabalho também com inglês jurídico, ajudando profissionais do direito a se comunicarem com segurança em contextos reais. E foi aí que eu percebi algo muito forte. Existem muitas pessoas que já estudaram inglês, sabem regras, sabem vocabulário, mas não conseguem falar. Elas travam, se sentem inseguras, acham que não nasceram para isso. E foi olhando para essas pessoas que eu entendi. É com elas que eu quero trabalhar. O meu método vai além da gramática. Claro que a gramática importa, mas ela não pode ser uma prisão. Eu trabalho muito confiança, presença, vocabulário funcional e fluência do dia a dia. Muitos alunos chegam para mim dizendo: eu entendo tudo, mas eu travo para falar. Tenho um medo enorme de errar. Eu me sinto burra falando inglês. Ou até, eu não me reconheço quando falo inglês. E eu sempre digo, o problema nunca foi falta de capacidade. Foi falta de acolhimento e de prática certa.
Quando eu vejo um aluno que não falava nada começar a se posicionar em reuniões, viajar com segurança, se expressar sem medo, ou simplesmente dizer, agora sim sou eu falando inglês, isso me emociona de verdade. Porque não é só o inglês, é identidade, é voz e muitas vezes é mudança de vida. Hoje, o inglês é uma ferramenta essencial no mercado de trabalho. Ele abre portas para reuniões estratégicas, promoções, projetos internacionais e até mudanças de carreira. Eu preparo meus alunos para situações reais, reuniões, apresentações, viagens, comunicação corporativa, entrevistas de emprego. Nas aulas, treinamos ferramentas para que eles consigam se sair bem em qualquer situação, mesmo sob pressão. A ansiedade e o medo de errar não podem ser um impedimento. Elas precisam ser acolhidas e trabalhadas. Nada decorado nem artificial. É o inglês que a pessoa realmente vai usar. Eu não ensino meu aluno a só desenrolar uma situação no trabalho ou na vida. Eu ensino a se comunicar de forma efetiva e duradoura, mesmo quando a conversa sai do script. As redes sociais se tornaram uma extensão do meu trabalho. Eu produzo conteúdo com um objetivo muito claro: descomplicar o inglês e aproximar as pessoas do idioma. Empreender no digital como professora não é simples. Exige coragem, constância e muita adaptação. Mas também me permitiu alcançar pessoas que jamais chegariam até mim de outra forma. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem tem medo de falar inglês ou acha que já passou da idade, seria essa: errar faz parte do processo. Comunicação é mais importante do que perfeição. Você não precisa falar perfeito. Você precisa se permitir falar. O inglês não é sobre soar como um nativo. É sobre ser compreendido e se sentir inteiro enquanto fala. E quando a gente encontra a própria voz, não tem volta. O que me motiva todos os dias é ver pessoas se transformando através da comunicação. É ver os olhinhos brilhando quando encontram sua própria voz em inglês. É ver a esperança no semblante de quem já tentou de tudo e agora finalmente vê resultado. Se você quiser acompanhar meu trabalho, me encontrar nas redes sociais, trocar ideias, aprender comigo, eu estou no Instagram e no TikTok, no @FlaviaRochaTeacher. Muito obrigada por ouvirem um pouquinho da minha história. Que cada mulher que esteja assistindo aqui hoje se lembre do próprio valor e da própria voz. Thank you very much. Obrigada. And see you soon. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que está chegando ao fim de mais um programa Elas em Ação. Mas calma, temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 14 horas, aqui na Com Brasil TV. Que você nunca duvide da sua força, porque quando você se posiciona, tudo se transforma ao seu redor. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.